Começamos. Bom, Rafaelzinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Tony, tudo bom, cara? Prazerzão aí, obrigado pelo convite e vamos que vamos. Pô, maravilha. Você sabe que nós estamos montando essa nova empresa faz uns 20 dias e a gente está criando conteúdo. E a gente vai criar uma parte que a gente vai criar com conteúdo para a agência, a Porquê 7, de posicionamento digital, exatamente com pessoas que passaram por uma grande experiência, sejam elas empresarial, seja ela pessoal, e a gente resolveu convidar pessoas do nosso métier e que a gente sabe que passaram por esse momento. Então, eu vou dar uma introdução, quer dizer, uma pequena introdução do Rafael. Rafael, primeiro que é um amigo, um carioca que chegou aqui em Sampa e a gente se deu muito bem, nos conhecemos através do liberalismo, ele no caso dele libertário, né? Isso E aí. a gente também seguiu caminhos muito parecidos de tentar mudar a sociedade através das nossas ações, através das nossas atitudes. E aí Rafael foi aí um candidato ferrenho à vereança aqui em São Paulo, nessa nova geração que está surgindo para esse ano de 2020. Mas vamos lá, Rafael, dá uma ajuda para mim. É empresário, Isso aí, bora lá, libertário, cara. CEO, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado, né, Tony? Assim, é sempre bom a gente conversar com pessoas que a gente gosta, com amigos e sobre temas que são tão importantes, né? E sempre que eu estou numa situação assim, eu procuro tentar trazer o máximo de conteúdo e pensar, bom, a pessoa que estiver ouvindo, o que seria interessante para ela, para eu poder agregar de valor e, de repente, tentar mudar alguma coisa ali. Bom, e primeiro me apresentando, eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa de cuidadores de idosos, e, além disso, também me candidatei para vereador aqui em São Paulo. Então, considerando o cenário, considerando pandemia, baixo orçamento, etc., foi uma votação expressiva. Foi a primeira vez que eu tinha me candidatado, não tinha padrinhamento político, o orçamento de fato era bem limitado, isso atrapalhou muito a distribuição da mensagem. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência assim, indescritível. Acho que todo mundo deveria, alguma vez na vida, se candidatar para alguma coisa, nem que seja para síndico de prédio, só para ver como é que é a sensação de disputar. E estamos aí, vamos lá, vamos bater um papo, vamos aprofundar nas perguntas aí. Vou te dar uma parte, porque você falou sobre síndico de prédio, e eu tenho visto muito pessoal da nossa turma que também tem uma atitude social internamente, nos próximos, na redondeza. Então, eu também estou me candidatando. Me chamaram, por causa, acho que, das atitudes que a gente acaba tomando e da forma como a gente faz network, acabaram me chamando para ser também o síndico aqui do prédio, onde eu moro com minha mãe hoje. Mas vamos lá. Legal. Faz um resumo, Rafa, daquilo que você acha importante da tua vida profissional, linkada sempre com essa tua rampa até chegar aqui em Sampa. Vamos lá. Então, cara, eu trabalhei 8 anos no mercado financeiro, trabalhando numa instituição grande aqui no Brasil e eu, sinceramente, não era feliz ali. Eu sentia que eu tinha uma vida muito protocolar, né? Estou ali trabalhando para pagar boleto, para, enfim, tocar minhas coisas, mas eu não sentia que era aquilo que eu gostava de fazer e nem que era aquilo que eu queria para minha vida futura. E eu olhava para as pessoas mais sêniores da empresa, né, que já estavam lá há muitos anos, 20, 30 anos, eu ficava pensando, bom, cara, definitivamente daqui a 15 anos eu não quero estar que nem eles. Né? Então, isso tudo me incomodava muito e eu, de fato, me sentia incompleto. Aconteceu um drama familiar na minha família envolvendo meu avô. Ele tinha mais de 90 anos, Parkinson, diabetes, uma série de necessidades especiais, era cego, e ele precisou de cuidadores de idosos, né? Você tem um pai já de idade, né, Tony? Você sabe como é que é essa situação e tudo. E quando mexe na nossa família, a gente está disposto a tudo para querer ver a pessoa bem, né? E então eu procurei várias empresas que pudessem dar o suporte que a gente precisava. Só que eu fiquei impressionado como que um setor de tanta responsabilidade envolvida, de um lado humano tão importante, ele é tão negligenciado e tão amador. E isso me incomodou muito. Então, eu acho que esse senso de protagonismo, que é o que faz muitas vezes uma pessoa tomar a decisão de querer ser um síndico de prédio, abrir uma empresa, ou de querer resolver um problema interno numa família, às vezes são coisas menores, isso bateu em mim de uma forma muito grande. E a liderança, ela nem sempre ela nasce com a pessoa, mas muitas vezes ela se desenvolve. Ninguém, às vezes, nasce um líder, né? Tem pessoas que nascem líder, mas tem outros que se desenvolvem líderes. Então, eu acho que isso aconteceu muito comigo. E naquele momento, eu
eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu criei uma empresa de cuidadores, consertando todos os problemas e os defeitos que eu encontrava nesses concorrentes, para atender inicialmente minha família. Infelizmente, meu avô já se foi, mas hoje a minha empresa ela atende 2 avós, por parte de mãe e outra por parte de pai. Então, além disso, eu comecei a entender que o mercado era um mercado promissor, que era um mercado que, poxa, as pessoas estão envelhecendo. Comecei a entender as nuances e a empresa começou a crescer. E naquele momento eu consegui me desvencilhar do mercado financeiro e seguir a vida como empreendedor. A política, né? Só voltando um pouquinho. Então, como que eu cheguei em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo muito por esse caminho. Minha esposa veio transferida do trabalho. São Paulo é um lugar de muitas oportunidades. E apesar da minha empresa, né, não estar alocada em São Paulo, ainda ser só no Rio, eu enxergo que um futuro muito próximo isso será possível e tem um baita mercado para nos receber. Então, a intenção toda era tocar uma vida profissional em São Paulo muito forte. E uma vez lá, eu acabei me envolvendo com uma série de outras coisas, né? Então, eu comecei a fazer ação social, comecei a me envolver com o Vem Pra Rua, me engajar mais com política, que eram pautas que, para mim, eram sempre muito importantes. Defesa de liberdade, né? Defender o indivíduo. E o Partido Novo entrou muito dentro desse contexto, foi aí que eu acabei me envolvendo um pouquinho mais, me filiei e decidi me candidatar. E a decisão de me candidatar, ela vem pelo mesmo motivo que me fez abrir uma empresa, que é aquela noção de que eu preciso melhorar a vida das pessoas, que eu preciso fazer a minha parte e deixar algum legado realmente maior, né? E, cara, infelizmente não foi dessa vez, pode ser que seja no futuro, mas de qualquer forma, independente de cargo público, é o que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que sempre fazer a nossa parte, na nossa micro-região, nos nossos microambientes, e não delegar para ninguém, realmente assumir para a gente esse protagonismo. Bom, vou fazer um jabá para você, já que você não faz. Como é que é o nome da empresa? Vamos lá. A empresa se chama Vivaz Cuidadores, então quem estiver assistindo a gente que for do Rio de Janeiro, procura o nosso site, entre em contato, que vai ser o maior prazer. E a gente está também produzindo bastante, começando agora a produzir bastante conteúdo para o YouTube. Antes o foco da nossa empresa era muito direcionado para Google, né, Google Ads e tal, era só divulgação mais através do Google. Só que agora não, agora a gente vai direcionar para geração de conteúdo para atrair outras pessoas e poder também levar mais informação. Porque eu sinto que o que falta muito nas famílias brasileiras hoje é informação em relação ao envelhecimento, longevidade, as doenças, os cuidados que você tem que ter no dia a dia. Então, o canal da empresa, especificamente, ele vai estar muito direcionado para isso. Bom, aproveitando que você já deu uma introdução naquilo que a gente vai no próximo tempo rodar, que entrando exatamente no nosso item, que é o marketing digital, que é toda a parte do omnichannel, que é toda a parte desse novo contexto de um mundo 2, quer dizer, você passar de um mundo 1 análogo para um mundo 2 totalmente digital, onde as empresas de agências já não são mais as mesmas coisas já há um tempinho. Como é que você construiu esta técnica? Como é que você se adaptou a essa técnica, seja na parte empresarial, seja no teu ramo político? Porque eu acho que uma puxou a outra, pelo que eu enxergo de fundo assim de vocês. Vocês que eu digo são Sim. candidatos, se lançaram o seu nome para um sufrágio, para uma votação. E você, como empresário também. Como é que você utiliza dessa ferramenta nesse mundo digital? Dá uma pala para a gente. Legal, Tony. Sim, primeiro que marketing é marketing, não importa se você está falando de um meio digital ou não. Só que o que a gente tem que entender é que as tendências elas estão sempre inclinadas para onde está a atenção das pessoas. E por que, por exemplo, um outdoor hoje já não faz mais sentido? Porque as pessoas não estão atentas a um outdoor. Né? Ou a pessoa vai estar passando dirigindo e não vai olhar, eventualmente, ou quem está dentro do carro junto com aquela pessoa, ela está com a cabeça enfiada no celular, ela não está olhando mais a paisagem. Então, o outdoor já se tornou algo irrelevante. Isso é o que acontece também com outros setores. Então, o marketing digital ele tem um poder muito grande por ele conseguir reter a atenção e o usuário brasileiro tem uma média absurda de horas consumidas em rede social. Então, isso são horas que só crescem e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, o marketing digital já foi muito barato. Hoje é um negócio que já está começando a ficar muito caro, começa a ter uma série de disputas ali de atenção muito grande, porque você tem empresas, você tem políticos, você tem cantor, você tem todo mundo tentando gerar o conteúdo e travar a atenção das pessoas. Mas eu entendo que é uma ferramenta fundamental, porque se você quer vender um produto, seja ele qual for, se a gente estiver falando de um serviço, de um produto, enfim, que você vai comercializar, ou até de uma marca pessoal, o segredo do negócio é você reter a atenção dessas pessoas e agregar valor na vida delas. Porque quando a gente fala de conteúdo,
A gente não tem que fazer um conteúdo, eu gosto de fazer esse conteúdo aqui, eu acho que todo mundo vai gostar também. Não. Você precisa entender seu público-alvo, o que ele quer saber, pelo que ele se interessa, e a partir daí traçar as suas estratégias, né? E quando a gente fala, por exemplo, de político, né, a gente está falando, na realidade, de um produto. O político, ele é um produto. Ele não é simplesmente um candidato. Ele é um cara que está se vendendo a imagem dele por uma causa, por uma ideia, por um propósito de querer mudar X, Y, Z de regiões. E como que ele vende esse produto e ganha o voto? Porque o voto, o que é o voto? O voto é a compra da confiança naquela pessoa, a compra do produto. E na hora que eu passei essa informação para a menina que estava cuidando do meu marketing, porque ela nunca tinha feito política na vida, ela só fazia empresa, mas eu falei para ela, olha, você precisa enxergar exatamente dessa forma, é como se fosse uma empresa e eu sou o produto dela. Então, você vai trabalhar me vendendo e contando o meu público-alvo e buscando a aderência para isso. Então, todo o trabalho que eu fiz de marketing ao longo de todo esse processo, ele foi direcionado para isso. Eu tinha um público-alvo que era um pouco mais jovem, que era um pouco mais descolado, que não se importava muito. Você chegou a fazer TikTok, que era uma coisa que para nós, Exato. um pouco mais sênior, não para você, mas para mim, que sou um pouco mais sênior para o grupo, era uma coisa assim inimaginável. Eu disse, como é que eu vou fazer entrar? Como é que foi essa tua sacada de falar, pô, eu tenho que ir para o TikTok? Primeiro justamente por isso. Eu entendi que o meu público-alvo, ele estava lá, porque quando existe uma mística aí na relação às pessoas que o povo do TikTok é só o que faz a dancinha e é a molecada de 13 anos, mas não é. Então, eu comecei a entender a ferramenta, olhar de curioso ali, e eu vi que tinha muita gente mais velha, mas o mais velho que ainda estava enquadrado no meu público, que era entre 18 e 45 anos. Então, tinha muita gente dentro daquela idade. E tem muita gente mais velha também, tá? É impressionante. E aí eu comecei a pensar, bom, como é que eu consigo trazer alguma narrativa, algum formato de vídeo que faça sentido, né? Eu comecei a entender os algoritmos da rede também, porque isso é muito importante. Então, cara, o TikTok é o tipo do formato, por exemplo, que você não pode trabalhar vídeos muito longos. O segredo dele não está tanto assim no engajamento de like e curtida, mas ele está mais na capacidade de você reter aquela pessoa até o final do vídeo. Então, se você tiver vídeos curtos que sejam interessantes, que façam com que ela queira chegar até o final, o TikTok ele naturalmente te impulsiona para mais pessoas, para você ser mais assistido. Então, você precisa conhecer essas ferramentas para poder trabalhar em cada base, né? Então, não é simplesmente assim, eu quero ir para o TikTok. Não, peraí. Mas o linguajar lá é totalmente diferente das outras ferramentas. Então, como que eu trabalho lá? Isso tudo você precisa fazer análise na hora de você traçar a sua estratégia. Então, cara, eu acho que assim, é um erro muito grande das pessoas querer, por exemplo, pegar o mesmo formato de arte ou de forma como ela quer se divulgar e distribuir em todas as redes. Por exemplo, né? Tipo, o que você posta no Instagram é diferente do Facebook, que é diferente do YouTube. E eu vejo muita gente, inclusive vi durante a campanha, usando as mesmas artes, as mesmas postagens para todas as redes, sem nenhum tipo de critério. Então, como que você quer alcançar, como que você quer ser vitorioso nessa retenção de atenção que a gente falou aqui, se você não está entendendo o que aquele público daquele setor está querendo ouvir? E até porque, Tony, é o seguinte, quando você entra em determinadas plataformas, você tem mindset diferente em relação ao tipo de consumo que você vai aderir ali. Por exemplo, quem entra para assistir uma live no TikTok é diferente de quem entra para assistir uma live no Instagram. E eu te explico por quê. No TikTok, quando você entra para assistir uma live, para você se arrastar para baixo, assim, der só um rolinho para cima, você já cai numa outra live. Então, cara, se a sua live não tiver muito interessante para aquela pessoa, ela não tem nem o trabalho de apertar um xizinho e procurar outro. Ela simplesmente vai rolando, até ela encontrar uma que agrade. Então, assim, qual que é o potencial de retenção que você tem que ter no TikTok? Muito maior do que no Instagram, onde a pessoa já entra mais disposta a te ouvir, a querer ver o que você está querendo fazer, e se essa live durar 1 hora, é capaz que ela fica lá 1 hora com você. Então... Você tem uma coisa que é o seguinte, você foi construindo o teu Omnichannel e hoje você está em todos os canais, as mídias sociais. Quais são as mídias sociais que você está hoje? Hoje eu estou Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, né? São os principais. Estou tentando começar a usar o LinkedIn, mas eu ainda não sou um cara muito de LinkedIn, porque eu sou um cara zero formalidade. E eu acho lá o ambiente ainda muito formal e eu fico meio assim. Mas você colocaria a Vivaz no LinkedIn? Sim. Não, na verdade, já existe, eu já tenho uma presença no LinkedIn, mas hoje ela não tem uma geração de conteúdo, uma coisa frequente. Ela é mais, está lá para constar, né?
Mas eu entendo que, por exemplo, a forma como eu me comunico no Twitter, ela é muito diferente da forma como eu me comunico em todas as outras redes, entendeu? E por aí vai, né? Então, dependendo do que você quer consumir, o que você quer entender sobre o conteúdo que eu produzo, o ideal é que você me acompanhe em todas as redes, porque vai ser diferente em cada uma delas, né? Seu site, como é que está? Porque o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas têm uma visão daquilo que estão vendo e não têm uma visão daquilo que é para ser feito, como você mesmo falou. Há que ter um estudo, há que ter diferenciações para cada mídia social. E eu vejo que os sites muitas vezes estão sendo deixados de lado. Eu vejo isso com algumas pessoas. Como é que está o teu site? Então, eu tenho que melhorar, dentro da minha empresa, eu tenho que melhorar alguns processos de marketing, então isso está sendo reestruturado. O que acontece? O meu site da minha empresa, ele não tem uma importância tão relevante no sentido de geração de conteúdo. Porque as pessoas não entram muito no site para buscar conteúdo sobre o tema. Eles entram mais para entender assim, qual que é o contato, onde fica, o que faz, qual que é o plano que ele tem e qual que é o preço. É isso que eles querem saber lá no final das contas. Só que a geração de conteúdo lá, ela não é irrelevante só porque as pessoas não consomem lá. Porque toda vez que eu gero conteúdo no site, eu alimento os algoritmos orgânicos do Google, o que me ajuda e me coloca numa posição melhor frente aos meus concorrentes. Então, existe uma importância em se fazer isso. E muita gente que está assistindo esse vídeo pode pensar assim, poxa, pode estar numa situação muito parecida. As pessoas não acessam meu site, então é irrelevante para mim ficar gerando conteúdo lá. Não, não é. Você precisa estar alimentando ali com uma certa frequência para o Google meio que não te esquecer e não passar seus competidores na frente, né? Eu costumo falar que o site, como para te dar uma integração aqui, que o site é como se fosse a nossa casa. A pessoa vai lá, vai jantar, vai te conhecer um pouco mais, vai ter um tempo maior para poder, você vai dar mais detalhes do que você faz, ela vai ter um pouco mais de informação, como ler alguma coisa numa mídia como o Instagram e, de repente, você olhar o site, você tem toda uma descrição. Se o cara tiver uma paciência, tiver uma coisa, ele vai para lá, ele vai entender o que realmente você está se propondo e da onde foi, para onde vai. Mais ou menos isso. Assim, cada segmento é de um jeito, né? Então, por exemplo, o cara que trabalha com arquitetura, talvez ele feche vários negócios pelo Instagram, porque ele vai conseguir gerar uma série de conteúdos ali que vai atrair os clientes e ele vai fechando os negócios por ali mesmo. No meu tipo de negócio em específico, o Instagram ele é praticamente irrelevante. Assim, ele não muda. Eu acabo atraindo muita gente que quer ser cuidador. Então, você quer ser cuidador de idoso, você está lá fuçando e tal, você começa a buscar e quer colocar currículo, quer trabalhar. Mas o cliente, quando ele quer procurar uma empresa, até porque ele sabe que é um negócio super sério, o que ele faz é jogar no Google para procurar um site daquela empresa e entender direitinho como é que funciona. Então, acho que cada segmento ele tem o seu formato, né? Bom, e o meu é muito assim. Nessa tua caminhada, então, e fazendo uma autocrítica, o que você faria diferente desse posicionamento digital, desse mundo digital na sua empresa ou mesmo no seu exemplo da sua candidatura? Na minha empresa tem uma série de coisas que a gente tem que arrumar. Por exemplo, alimentar o site com mais frequência. Hoje a gente não consegue manter a frequência que eu gostaria. Eu acabo colocando muita energia em outras coisas. Então, eu acho que alimentar o site seria uma delas. Quero aumentar também um pouco até o valor que a gente coloca para impulsionar. Isso também é bem relevante. Tem que separar um orçamento bacana para marketing, porque é isso que vai trazer, no final das contas, os clientes para você, né? Que vai chamar a galera. E com relação à questão da candidatura, cara, eu acho que eu estava muito preocupado no início em criar uma rede de muitos seguidores, sendo que no final das contas não é a quantidade de seguidor que importa, é muito mais o engajamento. Então, assim, se eu pudesse dar um passo atrás hoje, talvez eu teria menos seguidores, mas eu teria trabalhado muito mais o engajamento deles. E talvez esse engajamento bem trabalhado me trouxesse até mais seguidores. É curioso, né? Porque quando você se preocupa muito só com números, na realidade, você está prejudicando a alavancagem de números que você poderia ter lá na frente. E hoje eu enxergo muito isso. Né? Se eu tivesse lá atrás dedicado mais tempo para engajar essa galera e para criar ferramentas ali de interação, hoje talvez eu tivesse mais seguidor. Então, um conselho que eu deixaria dentro desse espectro de identificar as falhas e fazer aquela meia-culpa em relação ao que se passou cara, esquece quantidade de seguidor. Foca em engajamento, em geração de conteúdo, em trazer coisas de valor, que naturalmente essa quantidade de seguidor ela vai crescendo.
E cá, eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu acho que vai caber a pergunta que você até a gente conversou. Quando você produz esse tipo de informação, você me falou sobre duas coisas, que era faculdade, ou seja, um curso ou alguma coisa. Nós que somos empresários, que estamos querendo expor o nosso produto, ganhar clientes de qualidade, como você está aqui dizendo, a gente que está querendo buscar um aumento de um ticket médio, como é o caso de uma empresa que já tem um produto colocado, já tem clientes, já tem fãs, mas quer aumentar o portfólio dos seus produtos, dos seus serviços, e aí? Como é que você imagina o teu futuro nesse bojo? E complementando aquela pergunta que eu fiz agora inicialmente, você acha que a gente tem que ter todo esse conhecimento técnico, ir para uma universidade, ou essas pessoas têm que estar aprendendo mais do que simplesmente feeling do negócio? Cara, eu sou muito da ideia de que você aprende muito mais com a prática e com as dores, com os problemas do seu dia a dia, do que com teoria de livro ou sentado numa cadeira, numa sala de aula de faculdade. Assim. Principalmente se a gente estiver falando de marketing, hoje uma plataforma XYZ que está bombando e ela funciona de um jeito, daqui a 3 meses já é outra. Então, assim, no final de 4 anos de uma faculdade, tudo aquilo que você pensa que você sabe sobre o marketing, você vê que você não sabe. Né? E eu falo isso porque eu sou formado em publicidade e o que essa faculdade agregou na minha vida porque eu faço hoje? Cara, muito pouco. Porque tudo que eu aprendi na faculdade, de você saber os 4 P's, de você mapear e saber estruturar uma campanha, etc. Tudo isso você consegue de informação disponível para você no YouTube, de graça, a hora que você quiser, podendo assistir diversos outros canais, pegando fontes diferentes. Então, assim, hoje, com a informação descentralizada e com a quantidade de conteúdos que existem disponíveis de graça na internet, não faz mais sentido você estar preso a uma faculdade, preso a uma pós, ou lá que seja. Em que momento que eu aconselho você fazer essas coisas? Bom, se você já tem um direcionamento muito claro do que você quer, e você já está mais ou menos estruturado, e você quer fazer uma faculdade porque isso vai te trazer um diploma, e esse diploma é importante para a sua carreira por algum motivo, tudo bem. Só que eu acho, sinceramente, que é muito tempo dedicado para algo que não vai te trazer o mesmo grau de retorno. E, número 2, é muito dinheiro, muitas vezes, dedicado para uma coisa que se você estivesse investindo esse mesmo dinheiro no seu ramo de atividade, alguma outra coisa, ou buscando outras fontes alternativas de conhecimento, você teria, até valeria muito mais a pena. Então, assim, não vejo mais tanto sentido em faculdade e eu vejo muito mais sentido na parte prática da coisa. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, na questão da arquitetura também, né? Trazendo aqui de novo o exemplo da arquitetura. O que vale mais a pena? Sei lá, 6 meses de um estágio muito bem feito numa baita empresa de arquitetura, onde ele vai pegar vários formatos de trabalho, ou 4 anos sentado numa sala de aula, aprendendo um monte de coisa ali. Eu acho que, cara, 6 meses ele vai ser muito mais enriquecedor. Né? Então, eu vou muito nessa linha. Muito legal. Você, dentro dessa continuidade, desse envolvimento que você tem no digital, seja no teu profissional, seja no teu pessoal, você hoje está com uma quantidade X de seguidores. O que você presenteia os nossos seguidores aqui, as pessoas que vão escutar esse nosso bate-papo, o que eles devem, qual é a sua dica para quem está iniciando? Seja no profissional, seja no pessoal, ou seja em outra área que ele queira se destacar. O que você daria como dica para esse pessoal que está iniciando? Legal, Tony. Então, eu acho que a gente precisa... Vou focar aqui muito na qualidade profissional dessa pessoa, tá? Independente se ela vai querer ser um empreendedor, se ela vai querer ser um gestor de uma grande empresa, mas vamos pensar numa pessoa que quer ser bem-sucedida naquilo que ela faz. Cara, em primeiro lugar, essa pessoa precisa se conhecer, né? Ela precisa entender onde ela quer chegar, quais são os objetivos dela, quais são as fraquezas que ela tem, quais são os pontos fortes que ela tem e o tipo de profissional que ela é. Eu vou te dar um exemplo. A minha irmã é o tipo de pessoa que gosta muito de segurança. Ela não é uma pessoa que toma risco. Então, eu posso te dizer com toda certeza que ela não tem um DNA empreendedor. Ela não é uma pessoa que vai amanhã vai ter uma puta ideia, vai criar um negócio e vai tocar. Não. Mas ela é uma pessoa que, se for pegar para trabalhar para alguém, ela vai trabalhar muito bem. Porque ela gosta de estabilidade, ela gosta de segurança, ela gosta de ser a melhor no que ela faz. E tá tudo bem. Eu acho que não é todo mundo que tem que sair por aí empreendendo, mas eu acho que todo mundo tem que ser o melhor naquilo que faz, independente de onde vai chegar no final das contas. E quando a pessoa tem essa noção clara de onde ela quer chegar, qual que é o propósito dela, ela é um profissional muito mais feliz.
porque ela está fazendo aquilo que ela realmente gosta de fazer. Né? Eu conheço pessoas, Tony, que trabalham como camelô, por exemplo, mas são apaixonados por venda, que vendem super bem, conseguem até tirar uma grana maneira e tal. E, cara, eles não se veem fazendo outra coisa, eles gostam daquilo. Então, muita gente olha com preconceito, às vezes, para um camelô e fala, o cara não teve outra oportunidade, então ele está ali porque a vida é essa e tal, acabou. Não. Às vezes o cara, inclusive, gosta do que faz. E se você gosta do que faz e está naquela posição, cara, eu não vejo problema nenhum. O problema é você fazer algo que você não gosta, que você está infeliz, que você está se remoendo e você não toma atitude nenhuma para mudar esse cenário. Então, o que eu acho que eu gostaria de trazer de mensagem é busque a sua felicidade, busque aquilo que te faz bem e invista nisso com unhas e dentes, com muita energia. Porque se você fizer isso, cara, você não vai precisar trabalhar mais um só dia da sua vida, porque aquilo que você faz vira um hobby e você não vê problema nenhum em virar madrugada, como às vezes eu viro, e varar à noite, em perder final de semana, em perder feriado, porque tem um propósito muito maior ali por trás, né? Quando eu falo de cuidar de idosos, quando eu falo de atender as pessoas, para mim mexe de um jeito muito significativo. E no digital, o que você acredita que o digital pode ajudar essas pessoas? Em que proporção, né? Você tem que ter várias coisas. O seu próprio os skills, as qualificações, seja você ser um empreendedor, um empresário, ou mesmo trabalhar como um gestor de alguma empresa. O digital, Tony, eu acho que você tem que entender sempre o seguinte. O digital ele é um processo. Ele não é um fim em si mesmo. Então, o digital ele vai servir para aquela pessoa expor para o mundo quem que ele é, o que ele quer fazer, qual que é a empresa dele, enfim. E dentro desse processo, que é uma ferramenta, ele precisa entender que, cara, o mundo está com a atenção ali dentro. E para ele se destacar, ele vai precisar agregar valor para essa pessoa. Então, aí voltando muito nisso que eu estou falando, se a pessoa tem um propósito muito forte, ela sabe onde ela quer chegar e ela gosta do que faz, inclusive os conteúdos dela vão ser muito diferentes. Porque na hora que a pessoa bater o olho nos conteúdos, ela fala assim, cara, essa pessoa tem propriedade no que está falando, ela traz conteúdos muito diferentes e tal. Pô, por que todo mundo gosta de acompanhar, sei lá, um Thales Gomes, esses caras que são alto escalão do empreendedorismo? Porque são pessoas que não são só boas no digital. Elas são boas em tudo que elas fazem, elas têm um propósito muito claro de vida. Então, quando você acompanha essas pessoas, você fala assim, cara, é isso que eu quero ser que nem esse cara, eu quero fazer que nem esse cara. E isso é muito importante, porque você acaba se tornando um influenciador, acaba tendo uma relevância influenciadora muito grande. E o digital ele permite que você coloque escala nisso, que você alcance pessoas que você nunca imaginou que você iria alcançar. Então, cara, se você fizer com o coração, colocar energia e achar as ferramentas corretas, acabou. É isso a fórmula do sucesso. O que você gostaria? A gente está chegando aqui no finalzinho, até porque a gente entende que isso tem que ser bem assim dinâmico. Eu espero que você venha outras vezes. Mas para assim dar uma finalizada penúltima é assim: o que foi que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Então, Tony, cara, não sei, vamos ver. Te peguei. Essa a gente não tinha combinado. Mas é legal. Vamos lá. Gostaria de falar. Cara, eu gostaria de falar que não deposite muitas esperanças na política, não deposite muitas esperanças na ideia de que alguém vai resolver algum problema X, Y, Z, e isso vai mudar o cenário e vai facilitar o meu negócio. E por que eu estou falando isso, Tony? Porque a gente está num ano de pandemia, onde você vai mais encontrar por aí são desculpas de pessoas falando que o meu negócio não deu certo, não prosperou, ou não sei o que não aconteceu porque a gente está no meio da pandemia. Porque o governo não fez nada, ou porque o governo trancou as coisas, ou porque não sei o que, não sei o que lá. Cara, e o que eu tenho para dizer é o seguinte, independente do cenário, sempre terão oportunidades. Porque num dia de sol, se você pegar um dia de sol numa corrida, vai estar todo mundo voando, correndo bem, então você fazer uma ultrapassagem é difícil. Agora, se for um dia de chuva, vai ter gente derrapando, vai ter gente pisando mais devagar no acelerador, e é nessa hora, nesses momentos que você consegue passar e ultrapassar e se destacar. Então, ao invés de ficar choramingando porque as coisas não estão acontecendo porque o governo está fazendo merda, o conselho que eu queria deixar é faça você, seja você protagonista, crie as oportunidades necessárias para você crescer. Então, cara, o empreendedorismo é o motor da sociedade e o Estado só atrapalha. É isso aí, Rafaelzinho. Suas considerações finais aí. Eu te agradeço muitíssimo. A Porque 7
está começando, iniciando, com muita gente de experiência que a gente tem procurado agregar nesse grupo que a gente formou. E está sendo uma baita experiência para mim também, que tenho procurado encontrar dores e curas para as dores, para essas dores do mercado, seja do empreendedor, seja para a personalidade em si, das pessoas que gostariam de estar presentes nesse mundo digital. Então, pô, é muito importante a gente poder escutar você na tua experiência e outras pessoas que vão passar por aqui, e te agradeço imensamente essa oportunidade que você deu. Eu sei que você está com a família aí, a gente está no final do ano, então te desejar também um belo final de ano, que você consiga alcançar todos os teus objetivos e que a gente possa se encontrar mais vezes. Legal, Tony, obrigado. Eu queria mais agradecer mesmo, oportunidade super legal de a gente falar sobre temas ligados a marketing, empreendedorismo, política, etc. Eu acho que a gente tem que trazer mais isso à tona mesmo, passar esse conteúdo adiante para as pessoas. E pedir também para que me acompanhe nas redes sociais. Então, é Rafael Romero BR, as minhas redes sociais, né? E a da minha empresa é Vivaz Cuidadores. Então, acompanhe os dois em paralelo, os conteúdos são diferentes, mas eu tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo aí. Tamo junto, Tony. Maravilha, Rafael. Você. Maravilha, cara. Muito obrigado. E vamos lá. Estou esperando você chegar aos 100 mil seguidores aí, de qualidade, como você mesmo disse. Em breve, abraço, cara, em breve, se Deus quiser. Um abraço para você. Quando você estiver em São Paulo, vamos nos encontrar. Aí, tamo junto. Um abraço. Tá bom, querido. Um abração.